Hey, aqui é o Chico e parece que recentemente o Flow Podcast se envolveu em mais uma polêmica. E dessa vez não é uma palhaçada como os outros cancelamentos que aconteceram no ano passado. Eu tô falando de um assunto sério porque envolve dinheiro e amizade. Mas pra você que não sabe de nada, eu vou contextualizar um pouco essa situação. O Flow é um dos maiores podcasts que existem no Brasil, quiçá mundialmente. Olha que moral que eu tô dando pra eles. Mas o Flow somente explodiu em 2020. Só que eles tiveram uma brilhante ideia pra poder aumentar o cenário de podcasts e conseguir ter maior crescimento a longo prazo. E essa ideia foi cultivar novos podcasts, porque querendo ou não, até então só existia o Flow nesse formato de Joe Rogan. E com isso surgiu o Master Podcast do Zé Graça e o Vinheteiro, o A Deriva do Arthur Petri e por último, lá em outubro, nós tivemos o Podpah com o Igão e o Mítico. Lembrando que estes são os podcasts que utilizavam a sala do Flow, já que atualmente existe uma infinita gama de podcasts nesse mesmo formato e tomara que tenha cada vez mais. Agora pensa comigo, você abre espaço para uma dupla abrir o seu podcast, você cede espaço, você cede microfone, equipamento de som, computador, e a única coisa que você vai precisar gastar dinheiro é para se locomover até o local e pagar o funcionário para poder operar as câmeras. É bem surreal uma proposta dessas, mas foi o que aconteceu. E assim começou o Podpah, com uma forma muito despretensiosa, onde o Igão e o Mítico eles já tinham a ideia de fazer um podcast, mas ia gastar muita grana e o Flow quebrou esse galho. E no final ficou decidido que caso o podcast cresça, no futuro eles vão resolver. Nessa hora eles pensaram como amigos, deram um aperto de mão, aquele combinado que só utiliza a palavra e nada escrito no papel. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Vocês já viram o que aconteceu com o McDonald's? Essa história é pesada. O problema foi que eles acabaram deixando o lado empresarial de escanteio. E olha, isso teve um preço muito alto. Porque ninguém imaginava que o Podpah fosse explodir de uma maneira que em 3 meses alcançou quase 1 milhão de inscritos, coisa que o Flow levou praticamente 2 anos pra conquistar. Só que a gente sabe como as coisas são. Sempre quando entra dinheiro no meio, e no caso uma bolada de dinheiro, as chances de tudo ir pra casa do pastel é grande. O Monark já revelou que o Flow gera uma média de R$150 mil por mês, e como em números mensais o Podpah gera metade do que o Flow faz, em uma conta não muito real e supositória, vamos dizer que eles conseguem fazer 60% da receita do Flow, que ainda assim é uma grana considerável, não é mesmo, gente? Mas no final do ano passado, o Flow decidiu realizar um projeto de expansão. Eles queriam ser tipo uma empresa que administra outros podcasts, outros programas que eles poderiam comandar e, obviamente, lucrar em cima. Tá, do jeito que eu falei, pareceu muito que eles eram só uns empresários malvados. Até porque eles queriam ir pra uma nova casa, criar vários estúdios, porque geral tava usando a mesma sala de trabalho e acaba ficando inviável. Imagina, 4 podcasts na mesma sala, sendo que cada podcast tem o quê? 1h30, 3 horas de duração. Não tinha mais horário, tava ficando um caos as coisas. E com essa mudança, veio a tão temida proposta. E basicamente o Flow queria ser dono de 25% da empresa Podpah. E eu te pergunto, você aceitaria? Pra mim, o complicado nessa história toda é que no começo foi tudo feito no acordo da amizade, só que quando você começa a lucrar rios de dinheiro, sem precisar repartir nada no meio, aí depois os caras querem 25% da sua empresa, é difícil abrir mão. E lembrando que o dinheiro já é repartido na metade entre o Igão e o Mítico. E se eu tivesse na pele dos caras do Podpah, eu também iria rejeitar a proposta. Por mais que foi graças ao Flow que eles puderam surgir e usufruir de toda a estrutura do estúdio, isso só confirma aquela frase, amigos, negócios à parte. Misturar a amizade nesse meio de trabalho é complicado. E isso não vale só para uma empresa. Quem nunca fez um trabalho de escola ou faculdade e teve aquele amigo que ficou encostado? Sabe o que eu faço? Eu geralmente passo o facão, filho. Eu já quase perdi amizade por isso, mas pô, eu não quero fazer tudo só porque a pessoa é meu amigo. Mas vendo essa história toda como espectador, eu acho até mais da hora eles se separarem. Ninguém aguenta mais ver o cenário do Flow de fundo em todos os podcasts. Tá, eu brinquei um pouquinho quanto a isso, mas essa mudança, ela vai permitir uma característica única para cada programa. Vai ficar bonito, vai ficar muito legal. Olha o Inteligência Limitada do Vilela, é muito bonito o cenário. Só que, obviamente, fazer a escolha de seguir sozinho e abandonar o guarda-chuva do Flow é muito difícil. Os caras são o top 1 do Brasil, são a referência. Se você tá com os caras, pô, perfeito, tu vai seguir o caminho certo. Os caras vão repassar os anunciantes pra vocês. É uma fórmula de sucesso, mas nem tudo que é fácil significa que vai ser o melhor. E quem realmente teve a maior coragem foi a galera do Master Podcast, que querendo ou não,
já que eles não são tão estourados quanto o Podpah e decidiram arriscar. Então vai lá, dá uma força pros caras que eles estão na batalha pra conseguir um cenário, um microfone, ajuda, assiste lá o programa deles que é muito bom. Mas voltando, eu não acho que toda essa situação tenha sido uma traição por parte do Podpah. Só foi uma decisão de negócios, e negócios são assim. Não quer dizer que você tá contra uma ideia do seu amigo que você vai deixar de ser amigo dele ou vai virar o seu maior arqui-inimigo. Mas é claro que os fandoms adoram tretar. A galera que gosta do Podpah vai defender eles até o fim, e quem gosta do Flow vai atacar o Podpah até o fim. E aí começa a briga, que no final das contas não vai dar em nada, porque sabe o que os donos dos programas acham sobre tudo isso? No fundo eles estão adorando. Olha quantas views estão tendo os cortes sobre esse assunto. Os caras estão ganhando uma grana e você tá aí se estressando à toa. Gente, cada um segue o seu caminho e quanto mais podcast é melhor. Vai ter mais coisa pra eu escutar enquanto eu estiver editando vídeo. Mas lembre-se, não comece nenhum projeto que pode gerar muita grana sem um acordo decente primeiro, porque depois você pode ser chutado igual os irmãos do McDonald's. Bom galera, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela sua atenção. Se você puder e quiser, assiste outros vídeos do canal e aí você se inscreve, beleza? Muito obrigado aos membros, fiquem na paz, porque sem paz ninguém é feliz. E eu fui!